Boa noite, vamos para a nossa mentoria de hoje, né? O quarto dia da mentoria. E hoje a gente vai falar dessa cosmovisão, né? Mas de uma pegada mais prática, né? Para entender essa estrutura toda, esse fazer todo que nós temos, né? Então, a aula vai ser bem dinâmica, tá bom? Vai ser legal. Então, o que eu peço, eu quero para vocês, peguem uma folha de papel, para vocês já começarem a rabiscar alguma coisa, já começarem a pensar em fazer algo também para vocês, tá? Então, bora. Bom, primeira questão, primeiro ponto importante, né, é que vocês conheçam a cosmologia dos gregos antigos, né? Que ela é centrada no que o universo é algo vivo, certo? E ele é regido por uma ordem, até que cosmo significa ordem, né? Esse cosmo, essa ordem, ela é emanada de leis, né? De leis, essas leis, por suas vezes, elas para acontecer, elas vão ter várias, vão ter sentimentos, vão ter qualidades, vão ter várias outras divindades, né, ou animado por divindades, outras divindades que também são eternas, todas são criadas a partir, não diretamente, às vezes diretamente dos deuses, né, mas elas nascem, entende, com o, elas nascem, são personificadas, que eu acho que elas nascem, e a partir daí elas são personificadas, para que a gente possa estar entendendo didaticamente, né, as leis, que leis são essas, que intencionamentos são essas, qual é a função de cada um dentro desse todo, dessa cosmologia, né? Então, o objetivo hoje da aula vai ser mostrar para vocês que a nossa prática, que é a ortopraxia, que é o fazer correto, numa visão não de correto, certo, desse conceito de certo ou errado, mas esse correto justo, né? Esse fazer justo, fazer que nos conecta com esse cosmo, tá? Então, a gente vai... Hoje a aula praticamente é bem prática mesmo, perfeito? Bom, temos que entender, dentro dessa cosmologia, que esse cosmo significa uma ordem, mas ele é bela. Por que ela é bela? Ela é bela porque tudo que permeia esse cosmo, né, é a energia do amor. O amor, sempre que a gente pensar em amor, pensa como uma cola, entende? Pensa numa cola. Aonde tem amor, tá junto, né? Então, o que é belo para os gregos não é um corpo físico, magro, sem celulite, loura, morena, negra. Não, o belo para o grego é a simetria, é a organização, é a harmonia, né? A manifestação das qualidades, das virtudes. Isso é belo. O homem virtuoso é um homem belo, entende? Então, esse conceito de beleza, de belo, não passa pela estética, né? Somente. Na verdade, a estética se torna bela a partir dessas qualidades, dessas virtudes que são desenvolvidas por esse corpo. Entende? Que o olhar da beleza é de dentro para fora, é atitude, é ética, e não somente uma coisa estética, né? Então, a gente vai... Lembra que no meu primeiro vídeo que eu fiz no canal do YouTube, eu coloquei para vocês, eu vou sempre repetir, porque foi realmente as primeiras coisas que eu aprendi. Tudo na medida certa. Então, a beleza parte muito da medida certa. A medida certa é a balança, né? Você vai conseguir dosar o que é importante dos dois lados, né? Porque a partir você dosar, esse ponto de equilíbrio, ele gera harmonia, ou seja, a medida certa é o equilíbrio, é a harmonia. E isso vai trazer o quê? Uma boa ordem, né? Evnomia, né? Uma ordem que se conecta com os deuses, com os cosmos. Então, toda a prática nossa vai ter esse olhar. Entender e reforçar que os deuses, eles são princípios
cósmicos eternos, né? Eles não têm a personalidade humana, né? Ele não tem isso. A gente não pode entender os mitos na literalidade, porque senão a gente vai, inclusive, achar que os mitos se tornam, então, contos de fada, faz de conta, né? Ou apenas romance. Os mitos têm uma pegada muito além, porque uma das coisas, dos objetivos dos mitos é de trazer a compreensão dessa cosmovisão a partir de uma leitura espelhada, ou seja, cada vez que eu olho um mito, que eu leio um mito, eu tento interpretar esse mito, subtraindo desse mito o que é importante para se aprender, eu acabo aprendendo mais e tendo uma visão diferente desse todo que a gente está inserido. Então, dentro dessa cosmovisão, a gente vai ter que Zeus é a própria lei e a justiça, né? É a mente que permeia todo o universo. Ou seja, a partir de Zeus, todas as leis do universo que mantêm o universo em equilíbrio e em harmonia estão permeadas por Zeus. Apolo, ele é o que carrega a luz, né? Ele é a própria luz na medida certa, entende? Por quê? Porque o Apolo, ele tem essa função cósmica de trazer o conhecimento, de trazer o saber. Então, a luz, como um processo de iluminação, de autoiluminação, e à medida, o conhecimento, vai fazer com que a gente tome decisões mais sábias, mais justas, né? Héstia, o papel da Héstia, então, é a estabilidade, né? Héstia vai ser aquela força cósmica que vai estar permeando o equilíbrio, está dentro de nós, no centro, é o nosso eixo, está no centro da casa, né? Está no centro da polis, entende? Afrodite, como eu falei, a coesão universal, a super mega cola. Atena é a justiça através do logos, a justiça através de buscar viver as regras. Ares é a justiça através da separação, através da força. Às vezes, para a gente manter um equilíbrio de algumas coisas, nós precisamos separá-las, entende? Então, não tem esse conceito, essa personalidade. Ah, o Deus está bravo, o Deus está aquilo outro. Não, isso não existe, tá? Os deuses não ficam nem felizes e nem os deuses nem ficam chateados, né? Tanto para um lado como para o outro. Eles simplesmente são. E muitas vezes nós temos muitas dificuldades porque a gente aprendeu a ver os deuses como seres humanos. E eu acho que até mesmo a provocação de uma personificação nos leva, né, a vê-los dessa maneira, como seres humanos. A ideia da personificação é facilitar o entendimento das coisas, porque você traz os deuses como nossos pares, ou seja, a gente se identifica a eles, né? E isso facilita entender o funcionamento desse universo todo esse universo como um todo, e não somente fragmentado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tendência, porque como nós estamos inseridos numa sociedade monoteísta, a nossa tendência vai sempre buscar o mono, o ena, um só, entendeu? Pode perceber que a maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade de ver essa cosmovisão, que significa uma visão politeísta, não monoteísta. Mas a gente acaba tendo uma prática monoteísta dentro de uma visão politeísta. Mas não que seja, não uma fala que é errada, é uma fala que, porque nós estamos culturalmente inseridos, nós crescemos ouvindo apenas um Deus, e a tendência do nosso subconsciente, né, é reproduzir aquilo, o hábito e o costume que nós estamos inseridos. Então, quando a gente adentra no helenismo, isso é uma coisa que a gente vai desmistificando, a gente vai recriando, ressignificando pausadamente, né? Porque é uma cosmovisão. Então, quando eu falo de ser humano,
Estou falando de um microcosmo. Então, eu, Alfeia, eu sou um microcosmo desse todo. Então, significa que todos os deuses, eles estão agindo e estão me influenciando de alguma maneira. Em determinadas situações, uns mais do que outros. E quando a gente entra, então, na prática de honrar, a prática devocional, a gente começa a perceber, dentro do calendário que nós vamos falar hoje, essa diversidade de divindades, que não existe o culto, o monoculto, existe um culto poli, né? Um culto é politeísta, o culto não é monoteísta, né? E sim politeísta. Então, é uma coisa que é um entendimento que, pouco a pouco, a gente vai construindo culturalmente e a gente vai ampliando e desenvolvendo mais essa visão sobre essa cosmologia, né? Agora entramos num ponto muito importante que nós precisamos compreender, né? Sabemos que os deuses são forças cósmicas, né? Eles são os princípios de tudo, ok? A partir dele, tudo nasce. Isso é da visão cosmológica, dentro do helenismo, ok? Bom, se ele cria, a partir dele é criado tudo, né? Nós temos, na hierarquia, vamos ter uma hierarquia, certo? Dessa processo de criação. Que ele vai criar o quê? Ele vai criar a natureza, eu botaria a natureza na frente dos daimons, porque primeiro ele cria as naturezas, então vamos corrigir isso depois. Eles criam a natureza primeiro, depois da natureza vem os daimons, certo? Que são essa extensão ou essa forma mais humanizada dessa força cósmica, né? E aí esses daimons, eles vão ter uma série de daimons. Nós podemos dividir os daimons podemos classificar os daimons, ok? Como daimons, ágathos daimons mais que nos levam para a harmonia, e daimons que nos afastam da harmonia. Podemos classificá-los, então a gente vai ter os daimons que são mensageiros diretos dos deuses. Então a gente tem daimon deus Apolo, daimon da deusa Afrodite, e esses daimons, ao passo que nós vamos tornando pessoas mais virtuosas, mais daimon, mais mensageiros se aproximam da gente. Ou seja, mais eu desenvolvo dentro de mim a minha capacidade de me conectar com as próprias forças cósmicas. Entende? Então, isso é uma coisa interessante. Os deuses, eles não ficam tristes e nem eles ficam felizes. Os daimons também não ficam tristes nem ficam felizes. Os daimons vinculados aos deuses, ou eles se afastam de nós, não porque ele se afastou, mas porque a gente se desconecta deles, então eles, de certa forma, ficam em stand-by, né? Perfeito? Ou então eles se aproximam cada vez mais em um número cada vez maior. Bom, agora nós temos um outro lado dos daimons, né? Por quê? Importante que a gente entenda que nessa cosmovisão, o universo, o mundo, ele vive no tensionamento, no contraste das forças, na dualidade das forças. E é esse tensionamento que existe, e nós, humanos, somos a prova viva desse tensionamento. Porque nós temos o tempo todo a dualidade, e estamos tensionando. Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que estar buscando o equilíbrio. Entende? Então, quando eu tenho o outro lado dos daimons, que nos afasta, as eríneas, os cacodaimons, né, os daimons que tem daimons que são fantasmas, né, daimons que gostam da discórdia, da loucura. Vamos ter vários do medo, da raiva, entende? Então, esses daimons, eles nos afastam da harmonia. Contudo, entretanto, não significam que eles sejam
todos ruins, que eles não sejam importantes dentro dessa cosmovisão. Isso é que não ruim, é que eles não sejam importantes, eles são importantes. Porque quando eu me afasto de um daimon, de um ágafo daimon, né, por má conduta ou por excesso de ego, eu automaticamente estou alimentando um fantasma, eu estou alimentando uma erínia, um espírito brincalhão, estão entendendo? Né? E aí, esse movimento, esse lado, esse desequilíbrio, né? Eu começo a gerar, então, o miasma, certo? Então, a gente tem que entender que, na verdade, vão ter momentos que eu vou precisar agir com muito ódio para tomar uma decisão na minha vida, né? Eu vou atrair uma Irine na minha vida, entende? Numa atitude onde eu atraio, mas por uma ação. E depois eu tenho imediatamente, logo a seguida, eu preciso entender que eu vou fazer uma purificação, porque ao me aproximar desse tipo, dessa família de daimons, eu gero miasmas. Estão conseguindo entender? Porque esse assunto é bem interessante. E vai nos ajudar a entender, por exemplo, quem é que vai falar, quem é que a gente pode estar escutando a voz? Do Deus? Não. Do daimon, que se comunicou com minha psique, né? E a minha psique traduziu. Então, a minha psique, mais uma vez, quanto mais a minha psique é educada, quanto mais a minha psique se torna virtuosa e menos egóica, mais ela consegue ouvir os daimons. Os daimons que estão conectados diretamente com os deuses, certo? Aqueles que vão nos ajudar nessa jornada, vão nos empurrar para frente, vão nos orientar com precisão, né, na medida certa, na justiça. E nós temos os outros daimons que vão fazer de tudo para nos tirar do caminho. Essa é a brincadeira, esse é o tensionamento. Algumas práticas que a gente vai ver ao longo da mentoria são um convite para atrair esses tipos de daimons que nos afastam do nosso objetivo. Porque, lembre-se, nós temos um objetivo, né? E tudo que a gente faz é a partir do olhar para esse objetivo. Entende? E eu sempre, como é que eu vou lidar com isso? Porque é um discurso subjetivo. Eu realmente preciso comprar mais sapato? Ou eu estou ansiosa? Ou eu estou, sei lá, entende? Estou deixando que o meu desejo me mande em mim. Não, realmente você precisa comprar um tênis novo. O teu tênis está furado, precisa comprar um novo. O teu tênis já está escorregando. Ele já não é o melhor que você pode. Você tem. Tá entendendo? Não precisa. Já tem 500 tênis no seu armário. Para que você vai querer? Você não é uma centopeia, por que você vai querer outro sapato? Então, você vai conversando com você mesmo, e a partir desse diálogo que você tem com você, a sua psique com o seu daimon, a gente consegue, então, encontrar a melhor resposta para esse tensionamento, porque o Kaku Daimon, isso não quando eu falo Kaku Daimon, eu estou falando no espectro grandão, né? E também numa ideia de polaridade, perfeito, na ideia de polaridade, ele vai estar lá sugestionando para alimentar o teu ego. Você tem o outro lado tentando te sugestionar para educar o seu ego. Esse é o tensionamento que nós vivemos. E a partir deste tensionamento é que a gente toma nossas decisões. Por isso que os seres humanos, ele está lá embaixo. Porque eles precisam, a gente vive esse tensionamento, né? Em termos de entendimento, de equilíbrio, de harmonia, nós estamos abaixo dos daimons, entendeu? Ok aqui? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Perguntas? Nenhuma, por enquanto. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá.
Outra coisa que a gente, quando fala de cosmovisão, a gente está falando de conexão com a natureza, né? A gente está colocando a natureza como algo vivo, como uma escola viva, presente na nossa prática, presente no nosso dia a dia. Então, a gente vai entender que o tempo, ele é cíclico. Nós temos um calendário lunisolar, perfeito? E essa acho que é a grande dificuldade, porque é a tradição, ela tem um olhar de valores, mas também tem um olhar de fazer, certo? E é um fazer que não é um fazer controlado, porque nós não temos igrejas, né? O culto é basicamente doméstico, né? O culto doméstico, o que significa o culto doméstico? O culto doméstico significa que é dentro da família, que os valores são passados, que as coisas são ensinadas para nós. Aí perguntam, tem idade para participar do helenismo? Não, não tem idade. Porque a criança, o adolescente, dentro da família. E o que é ensinado dentro da família são as virtudes. Entende? Então, desde pequenininho, esse discurso que eu estou tendo com vocês, é o que é ensinado para as crianças, é o que é ensinado para os adolescentes. Entende? É o foco no caráter. A educação focada no caráter, né? Do caráter de ser. E a função da família é justamente essa. Por isso que o calendário, ele é praticamente doméstico. Temos as celebrações públicas. Por que temos as celebrações públicas? Porque a tradição, antigamente, ela também era cívica. Ela que determinava o que pode e o que não podia, socialmente falando. Ela que era as próprias leis, entende? Por quê? Não se tinha uma religião, era tudo misturado, era tudo uma coisa só. Era tudo um só pensamento. Então, você vai ter alguns controladores sociais também no discurso dessa tradição. Perfeito? Porque o lugar de fala dela, ela está também com esse papel. Um olhar higienista, um olhar de conduta moral, entendeu? De valores éticos. Ela passa por aqui. Então, a educação dessa criança e desse adolescente, desse jovem adulto, foi forjado dentro da família. E fora da família, nas celebrações públicas, a criança dificilmente participava. E hoje, lá nos grupos, dificilmente criança participa. Primeiro que criança, ela fica com uma postura diferente, ela não está entendendo muito aquilo que está se fazendo quando se faz fora, né? Quando o adolescente começa a ter uma certa maturidade, ele começa a participar das celebrações públicas. Entende? Porque as celebrações públicas, eles vão ter outros olhares. Então, de acordo que aquele ser vai amadurecendo, vai compreendendo aquilo que está sendo feito, e aprendendo também como se comportar diante dos deuses no público, né? Porque você aprende a se portar dentro de casa. Quando a sua formação está completa, ok, você está pronto para ir para o público e vai saber se comportar corretamente lá no público. Você não vai chegar com uma criança lá que não vai conseguir ficar parada ou vai fazer uma reverência. É melhor que ela não fique, ela não faça. Então, espera, ensina, eduque, e quando ela estiver educada, que é papel da família fazer esse processo, ela participava das cerimônias públicas, entende? Então, temos as cerimônias, os ritos domésticos, os ritos públicos e os ritos agrários, né? Que estavam conectados mais para as cidades que tinham suas plantações, tinham a sua relação com a terra mais intensa, mais profunda. Ok? Esses ritos públicos, poderiam ser cívicos, então eles vão honrar uma data cívica, vão honrar os seus heróis, né? Então, hoje a gente tem no calendário a Batalha de Salamina, nós temos uma cerimônia para Teseu, entende?
E para eles, a Batalha de Salamina faz mega sentido, porque a Batalha de Salamina é um dos feitos heróicos que aconteceu, importante para eles, entende? Com grande conquista em relação aos persas. E para a gente não faz sentido fazer esse tipo de celebração, né? Mas podemos, como estamos no Brasil, nós podemos adaptar muitas coisas, mas algumas coisas a gente tem que ter cuidado e entender o que está sendo feito, tá? Por exemplo, adaptar calendário. Eu não quero usar o calendário lunar, eu quero usar o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Não vai fazer sentido. Por quê? Porque um dos objetivos do calendário é que a gente aprenda a viver e compreender os ciclos da vida. Então, o primeiro ciclo que nós compreendemos, né, é o ciclo da Lua. Entender que a Lua tem um ciclo de 28, 29 dias, né, que as coisas iniciam, que as coisas terminam, que tem um movimento. O calendário anual, ele me mostra uma conexão com as estações, né? Ou seja, a dança das estações. Primavera, verão, outono, inverno, também são ciclos. Então, o calendário, ele vai fazer esse ensinamento que a vida é um ciclo. Ciclo de morte e ciclo de renascimento. Entende? E a gente, vivendo esse ciclo, a gente também pode compreender, inclusive, a questão do dia, né? O dia, ele é muito natural, porque o dia muda quando o sol se põe. Então, o sol se pôs, eu já não estou mais no dia de hoje, entende? Já estou no próximo dia. Para a gente, às vezes, é difícil, porque a gente diz, nossa, a gente tem que ter meia-noite para virar o dia. Não, isso não tem conexão com o ciclo, né? Com o ciclo natural da vida. Então, a gente vai, escureceu, acabou o dia. Acabou o dia, né? Aí vai até a outro pôr do sol, entende? E assim a gente vai se conectando cada vez mais com a natureza, com aquilo que é sagrado, com o próprio, perdão, com as próprias forças da natureza, porque o sol é uma força da natureza, a lua é uma força da natureza, né? A noite e o dia também se tornaram deuses. Então, a gente está o tempo todo se alinhando, se conectando com esses deuses. Então, vende como a prática, ela é muito, ela se torna simples. Eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu parar aqui, essa apresentação, eu vou mostrar para você peraí, deixa eu abrir aqui, janela, aqui. Bom, eu trouxe para vocês aqui, ok, o calendário. Esse é um calendário ático desse ano, tá? Vocês podem comprar pela Labres, eles mandam por PDF para vocês. Ele está todo em grego, mas eles têm em inglês também. E aqui estou mostrando isso que eu estou ensinando para vocês, está aqui, ó, né? Hipômina, vamos anota aí, né? Aqui, ó. Todo o calendário deles, eles colocam crescentes e decrescentes. Eu vou mostrar depois o exemplo para vocês. Então, a gente tem a lua nova, new moon, né? A lua nova, período da lua nova. Temos o primeiro quarto, né? Crescente. Depois nós temos a lua cheia. Depois vamos ter o quarto minguante. Então, a gente conta primeiro dia, segundo dia, e depois a gente começa a colocar menos 14º, menos 10º, entendeu? Vai no decrescente até chegar no último dia. Vou mostrar isso no calendário, né? Então, dentro desse calendário aqui, ó, a gente vai observar que ele vai ter o 7 e 8, por exemplo.
Por que tem 7, tem um dia 7, dia 8? Porque o calendário o dia começa no dia 7 e vai terminar no pôr do sol do dia 8. Entendeu? Então, a gente vai aprender a ler esse calendário para ficar mais fácil, porque a tendência da gente é jogar para o calendário gregoriano, né? Olha aqui o exemplo. Ó, vamos pegar esse mês agora. Vamos pegar esse mês agora. Esse mês agora é o... Não, é o Bromidon. Aqui. Então, aqui, olha só. Ele começou... Olha que estão conseguindo ver aqui a bolinha? Ele começou aqui no primeiro dia, Imera. Esse H é de Imera, de dia, tá? Então, primeiro dia, Numênia. Então, o calendário começa na Numênia, que é literalmente uma celebração do novo mês. Ok? A Numênia dele aqui no calendário, ele começou dia 24 à noite e foi até o dia 25 no pôr do sol. Perfeito? Aqui, primeiro, no segundo dia, começa do dia 25 e termina no dia 26 no pôr do sol. No dia 25 no pôr do sol e vai até o dia 26 no pôr do sol. Aí a gente tem a celebração o quê? De Agathos Daimon, né? Porque dentro dos cultos domésticos, nós temos alguns cultos, são 4 cultos, podendo ter até mais, né? Mas no mínimo 4 cultos, né? E depois a gente vai agregando outros cultos que nós quisermos fazer por conta de divindades, devoções particulares, né? Que também tinha na Grécia Antiga, como tem hoje, né? Essa questão dos cultos particulares, a afinidade, que a gente pode estar chamando de Deus tutelar, Deus por afinidade, Deus por nascimento, enfim, podemos dar o nome o que for, né? No terceiro dia, aqui do terceiro ao 8º dia, até o 9º dia, nós temos algumas, isso aqui dentro da visão. Ih, meu Deus, peraí. Olha aí, eu e os meus carregadores. Hoje eu derrubei o celular do meu marido no chão, ele quase me comeu os olhos. Ok. Agora sim, não vai cair a ligação. Aula. Esses deuses aqui, né, que são deuses, que tem parece que eles ficam fixos no calendário, isso é a informação que nós temos já em Atenas, tá certo? Numênia. Mas cada poli tinha o seu próprio calendário, positivo. Mas, por exemplo, a Numênia é para todo mundo. O último dia é para todo mundo, entendeu? A lua cheia é para todo mundo, perfeito? O que vai mudar, então, dos diferentes dos calendários? Os deuses patronos de cada dia, né? Tem calendário que no quarto dia não é Afrodite, que no quarto dia está Dionísio. Mas você pode, aqui, por um Casalabros colocou Afrodite, Eris, Hermes, Heracles, entende? Porque ela colocou que dá para... Mas eu já vi calendário que entra Dionísio. Aqui no quinto dia, ela coloca que é um dia que não é auspicioso, né? Esse calendário eu não posso mandar para vocês na íntegra, tá? Eu não comprei esse calendário, eu ganhei esse calendário. Então, eu não acho ético eu distribuir esse calendário, entende? Tá? Mas o que eu tenho feito? Eu tenho feito o recorte dele e postado, e aí eu envio por mês o recorte dele, tá certo? Como PDF, eu não me sinto à vontade de compartilhar, porque eu ganhei, literalmente eu ganhei, tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. E aí a gente vai ter as celebrações por divindades. Mas eu tenho que fazer uma celebração todo dia? Não. Eu posso, por exemplo, eu sou devota da deusa Atena, então no terceiro dia, né, eu posso fazer uma oferenda para ela, e no meu 8º dia,
eu faço uma oferenda para Poseidon. Pronto. Ok? Nos moldes bem tranquilos, nada não vai achar que é uma missa do galo, é uma coisa muito simples, tá? Que é uma conexão, né? Aí eu tenho aqui a lua cheia, olha. Opa, aqui é a lua cheia, olha. Tá vendo a lua cheia aqui? Né? Quando entra aqui, aqui começa a diminuir, ó. Tá vendo, ó? Aqui já começa a diminuir. Aí eu já fico -9, menos, entende? Eu já vou diminuindo até chegar no... Opa, 10, 11... Ah, aqui ela não botou, não. Ah, ela coloca aqui no ladinho o mês 8, né? Aqui, mês 9. Mas é aquela... Ah, tá aqui. Tá aqui, 10. Por semana. Aí vem 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entendeu? A última semana é a contagem regressiva que eu falei para vocês. Tá aqui em cima, tá? Bom, falamos das datas fixas. Nós temos a lua cheia, que também é um culto doméstico. Você pode estar fazendo esse culto ou não. Eu gosto de fazer, eu adoro fazer a prática da lua cheia, tá? Não é no modelo da bruxaria, não tem esse negócio de puxar a lua, não tem nada disso. É literalmente um ato devocional, onde a gente reconhece a metade do mês, a metade do ciclo, né, onde a gente reverencia o brilho da noite, né, faz alguns agradecimentos, tem gente, às vezes eu faço alguns pedidos também, entendeu? Mas não é o rito não tem aquela coisa de puxar a lua, nada disso, tá? Bom, vamos lá. Aqui vocês estão vendo que tem outras celebrações, olha. Tá em vermelho, tá? Olha aqui, Genésia, que nós já vimos, que é para os falecidos, a Broedômia, que ela é feita para pedidos, para questões de guerras, disputas, né? Ou seja, tem uma pegada cívica também, mas tem uma pegada de suplicar para Apolo. Quando aparece aqui nesse calendário, ele está aparecendo em vermelho. Então, aqui, olha, a partir do dia 7, de 8 de setembro, começa os grandes mistérios eleusianos. Esses daqui já não são mais atividades domésticas, são atividades, são no calendário cívico, né? Onde as pessoas vão para polis e se reúnem e vão fazer no coletivo, tá? Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque vocês vão montar o calendário de vocês. Então, a primeira coisa que eu preciso montar no meu calendário é colocar no Mania, é colocar o Agathos Daimon e é colocar aqui, ó, o último dia aqui, ó, que é o Enakené, que significa literalmente o último dia, que é onde se faz o jantar com Hecate, né? Ok? Até aqui tranquilo? No canal do YouTube, eu tenho um vídeo falando de cada um desses 3 principais celebrações, tá? E tem também alguma coisa escrita. Eu vou até procurar esse material todo, vou condensar e fazer um PDFzinho só sobre calendário para vocês. Bem profundo, para ficar bem legal. Aqui, alguma dúvida sobre isso aqui? Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer meu calendário. Eu vou colocar no Mania. O que eu tenho? Vamos recapitular. Vou montar meu calendário. Existe um aplicativo de calendário lunar no Face, para celular. Ó, um calendário lunar, tá vendo? Que ele me dá todas as datas, olha. E a lua que está na data. Esse calendário é ótimo para nos ajudar a montar o nosso calendário, porque ele vai botar aqui, por exemplo, olha, ele vai dizer que a lua nova vai ser dia 21 de setembro. Ó. Então, significa que Opa! Aqui. Significa
que no dia 21 de setembro, eu vou fazer meu jantar com Hecate. Olha aqui, olha que coincidência. Mesmo que, olha aqui, do 21, no pôr do sol do dia 21, até o pôr do sol do dia 22, eu posso estar fazendo meu jantar com Hecate. Só que como é jantar, né, eu vou ter que fazer à noite, certo? Então, na verdade, eu não vou fazer o meu jantar com Hecate no dia 22 à noite, mas sim no dia 21 à noite. Entende? Porque a gente entende que é a partir do pôr do sol. Mas isso aqui ajuda para que a gente tenha um bom embasamento, tá? Bom, achei o dia, o último dia do mês. Ok, dia 21 e 22 de setembro. Aí agora eu vou para a próxima numênia. A próxima numênia vai ser aqui, do dia 22, ó, do dia 22 para o dia 23. Perfeito? Dia 22 para dia 23. Vou lá no meu calendário, né? No meu calendário gregoriano, vou lá marcar no meu calendário gregoriano. Então, no dia 22 para o dia 23, eu vou fazer o meu Ágathos Daimon. Perfeito? Agora vamos ver aqui quando é que vai cair a próxima lua cheia. Eu vou buscar aqui, mas já não é mais em setembro, né? Vai ser em outubro. Ó, a próxima lua cheia, ela vai acontecer dia 7 de outubro. Vamos ver aqui? Ó, vamos ver, vai ver. Ah, aqui, de 6, na noite do 6 para o dia 7, a minha lua cheia está aqui. Eu já marco, a metade do mês está aqui. Guarda essa informação aqui. Perfeito? Guardei. Agora vamos ver qual é a próxima. E assim a gente vai montando primeiro colocamos as celebrações fixas. Ah, mas olha só, eu quero colocar no meu calendário algumas, por exemplo, agora setembro. Nós temos dia 7 de setembro, uma data importante para o Brasil. Eu posso honrar os soldados, os heróis do dia 7 de setembro? Fazer uma ritualística para os heróis para 7 de setembro? Posso chegar aqui no meu calendário, né? Do dia 6 para 7 de setembro, eu vou fazer uma celebração para os heróis. Ok. Entende como faz sentido? Faz sentido, porque a gente está honrando os heróis, né? Colocar. Não, mas eu também quero honrar a Afrodite. Mas eu sou obrigada a honrar a Afrodite no dia 4 exatamente? Não. Você não é obrigada a seguir o calendário, esse calendário ático. Você pode criar o seu próprio calendário. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês criem o próprio calendário de vocês, né? Mas eu quero honrar, eu quero fazer igual o calendário teu, posso? Pode. Ah, mas por que você segue esse calendário? Porque eu vou para lá, vou para cá, e eu acho que eu sigo este calendário aqui e estou aberta para participar das celebrações da galera que me chama para participar. É assim que eu escolhi viver, entende? Bom, eu quero só fazer as 3 celebrações, ok? Ok. Mas eu não preciso fazer mais nada durante o mês todo? Precisa. Você vive com os deuses. Você é um microcosmo. Você tem um trabalho enorme com a sua psique, né? Então, você vai trabalhar com a sua psique. Ah, mas eu gostaria de colocar outras datas, honrar outros deuses ao longo do meu dia. Eu posso honrar os deuses todos os dias? Pode. Você vai decidir. O calendário é teu. Entendeu? O calendário é teu. Você decide como você vai agir. No calendário, ele também coloca práticas de limpeza no próximo da metade, no meio do mês. Por quê? Para não ficar uma limpeza um mês inteiro. Então, quando chega, mais uma aqui, na lua cheia, logo depois da lua cheia, a gente pode estar fazendo algumas limpezas dentro de casa, tá? Como? Água lustral, borrifar água lustral, faxinão, entendeu? Então, aquela ideia, vou fazer faxina de 15 em 15 dias, beleza. Faz a faxina de 15 em 15 dias, olhando as fases da lua.
Porque esse entendimento das fases da Lua, ela vai te trazer um ciclo, inclusive, para você, um ritmo cósmico. Então, quando eu falo de limpeza, né, eu falo depois da Lua cheia. Ah, mas isso tem muito a ver com bruxaria, Sam. Ah, tá, sim, você vai, assim me ferra. Não é que tem a ver com bruxaria, tem a ver com o ciclo da vida. Tem a ver com o ciclo lunar, entendeu? A gente vive esse ciclo lunar. Ele é o nosso mês, é o ciclo lunar. Entende? Então, tudo que nós fazemos, a gente faz voltada para esse ciclo lunar, entendeu? Então, quando chegar aqui, depois da Lua, as coisas vão diminuindo, então a gente é propício a fazer limpeza. Quando a gente faz aqui no jantar com Hecate, esse ritual que a gente faz com Hecate, é uma baita é uma baita ritual de purificação, de limpeza, sabe? De tirando literalmente, porque esse ritual que a gente faz aqui, esse Kafarme aqui, ele não é a mesma ritualística que eu faço com o jantar com Hecate aqui. O jantar com Hecate aqui é uma faxinona, está tirando todos os miasmas, está tirando os espíritos, os cacos daimos, sabe? Os miasmas mais pesados é a Hecate que vai fazer aqui. Essa limpeza aqui é uma limpeza de manutenção, para que o estrago não fique muito grande aqui no final, entendeu? É um banho, né? Fazer um banho ritualístico, né? Tirar um dia do mês para você fazer um banho mais profundo, para manter a tua limpeza, sabe, de miasmas mas você ressignificar um pouquinho essa questão de parar, de olhar para si, de cuidar um pouquinho de você, da sua mente, arrumar, limpar a sua casa com mais cuidado, passar um pano de água lustral nos móveis, no chão, entendeu? Né? Então, a gente organiza a nossa prática, inclusive a prática doméstica, volto a dizer, o calendário, quando a gente fala da tradição helênica, ele não está falando somente da conexão de uma ritualística apenas do ritual em si. Né? A prática vai muito além do ritual, entendeu? O ritual é apenas o ápice dessa prática, tá? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu sair daqui e vamos voltar para a minha apresentação. Ok, meninas e meninos? Certo, lindões? Lindonas? Vamos lá. Seguindo. Os meses. Os meses, a mesma coisa. Os meses não são para uma divindade. Cada mês aqui, ele vai estar trazendo mais de uma divindade. Ou seja, a gente chega no final de um ano, né, com o calendário helênico, honrando várias divindades, entende? Tanto deuses olimpianos, como deuses quitônicos, como heróis, como daimons, porque a gente vive o quê? Uma cosmovisão. Então, o nosso calendário, ele representa essa cosmovisão, né? A gente está aqui na Boedrômio, aqui na Hecatombe, a gente fez Apolo e fizemos Atena, né? Aqui no Metagnon, não me lembro, deu branco. Broidon, Apolo, Deméter, Perséfone, Hades, que nós tivemos agora, no dia 5 agora, no dia 5 agora, nós tivemos o Gamelium, que é para honrar as pessoas, nossos entes, nossos antepassados, né? Então, olha só, como um calendário, ele é riquíssimo. Esse ano, a gente não vai ter 12 meses, nós vamos ter 13 meses. Vamos ter 2 meses de Poseidon e Poseidon B. Por quê? Porque como o calendário ele é cíclico e ele traz o mês da Lua, esse ano nós vamos ter, dentro dessas estações, a gente vamos ter 13 meses. Vamos ter 13 luas. Entende? 13 luas novas. Compreende que todo movimento, né, que Gamélia, a gente tem basicamente Zeus, né, no Poseidon B a gente tem Dionísio, tem 12 dias de Dionísio, a Hiro, esse aqui,
não é esquirofório, não é hirofório, nós temos Afrodite aqui, tá entendendo? Então, a gente vai ter várias, aqui, Mukion, a gente tem ai, qual é o nome? Ártemis. Então, a gente tem os deuses representando os meses do ano. Então, não é um monoteísmo, uma honra de uma divindade somente, e sim uma reverência, um olhar para um cosmo, para uma cosmovisão, onde nós temos várias divindades sendo honradas ao longo desse ano, desse ciclo todo. Então, não há necessidade de eu fazer honrar todo dia para uma divindade diferente. Essas divindades, elas dialogam dentro desse todo, entende? Que tem um olhar muito mais abrangente quando a gente olha o calendário como um todo, do que achar que eu vou fazer tudo no mesmo mês. Então, volto a dizer, no mês são 3 atividades obrigatórias e eu agregaria a lua cheia, onde a gente pode pedir, tá, se conectando com a deusa Selene, com muita propriedade. E temos também um ritual de purificação, de limpeza, que a gente pode fazer, colocar esse ritual de limpeza no nosso calendário, né? Inclusive, eu postei para vocês já lá no canal do YouTube, eu posso compartilhar com vocês de novo esse videozinho, esses vídeos que eu estou falando que já tem lá, eu trago para vocês aqui, para vocês reverem, né? E outra coisa que eu estou fazendo, todo mês eu estou pegando o mês, explicando o mês e dizendo quais são as celebrações do mês e como podemos adaptá-las para a gente. Então, eu acho que fica muito cansativo falar uma por uma. Vamos vivendo um mês de cada vez, se apropriando daquilo, praticando aquilo que a gente precisa fazer todas as celebrações? Não, não precisa. Não precisa, você pode escolher. Qual que você acha que entende. Alguns grupos, eles modificaram essa ordem. Por quê? Porque esse calendário que eu estou mostrando para vocês é um calendário que acontece na Grécia. A Grécia agora estão vivendo o verão deles. Nós estamos vivendo o nosso inverno, entende? Quando chegar em janeiro e fevereiro, eles vão estar lá no inverno. Talvez não faça sentido as celebrações propostas aqui que aconteçam no inverno, porque tem muita celebração aqui que dialogam com as estações do ano, entende? Então, é importante que a gente vá estudando. O primeiro ano seja um ano de estudo, de conhecer. Aí, no segundo ano, já começa a fazer uma experiência de adaptar o calendário, de montar o seu próprio calendário, entendeu? Com essas celebrações, sabe? Sem pressa, sem pressa. Cigar. Tudo isso a gente consegue, devagar, para a gente fazer direitinho, né? Ou seja, o nosso calendário, a nossa prática, ela é uma dança cósmica, né? Alinhada pelo Sol, pelas fases, pelas estações do ano, pelo ciclo da Lua, né? E a gente vai aprendendo o quê nesse calendário? Que o tempo é sagrado, entende? Não é somente o tempo da organização, mas tudo na natureza tem o seu tempo. Não tem como eu celebrar, por exemplo, a primavera no outono. O tempo tem que ser de acordo com o que ele é, né? Não com aquilo que eu quero. E a gente vai aprendendo a ver a natureza, a reconhecer a natureza como algo vivo, integrado, vinculado à nossa própria existência, à nossa própria vida. Entende? A importância de olhar o calendário, entender o tempo. E tem uma fala de Lafires que ele fala que uma celebração fora do tempo é como jogar uma semente no cimento, entende? Não vai florescer. Então, quando a gente olha a natureza, a gente olha as estações, a gente olha a fase da Lua, quando a gente vai fazer as nossas
vamos fazer as nossas plantações, ou seja, vamos colocar a nossa semente no tempo certo para que ela possa estar florescendo realmente de verdade, né? É uma escola. Montar um calendário e fazer o calendário acontecer é uma escola viva para a nossa psique, tá? Alguns conceitos chaves desse módulo aqui é o cosmo, o nonos, que seria a própria lei, entender as leis, né? Quando a gente segue o tempo correto, é entender as leis, entender que os daimos, ele tem uma eternidade, né? E também tem uma relação cíclica, ou seja, a gente vive os ciclos, né? Que tudo está na medida, o fazer no limite justo, a medida justa, o justo no sentido de sagrado, que nos conecta com lá, né? Nós temos um metro, que nós vamos ter a medida certa das coisas para fazer, né? A Fisévia, que a gente vai estar fazendo a presença, não adianta fazer por fazer. Eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo. Então, volta todos aqueles conceitos que nós já vimos nas primeiras aulas, agora é hora da gente pegar tudo aquilo ali e colocar em prática. Eu não vou conseguir montar um ritual se eu não estiver presente, se eu não entender a medida certa de uma oferenda, entende? Porque todo gesto dentro desse calendário, né, dessa cosmovisão, ela é uma conexão com o divino. O próprio calendário é uma conexão com essa cosmovisão. Então, para a gente finalizando aqui, a gente celebrar os ciclos lunares e solares, é o nosso calendário. A gente pratica diariamente as virtudes, né? A gente, podemos criar no meio do nosso calendário um dia, por semana, por exemplo, para a gente fazer uma reflexão sobre os mitos. No caso de vocês agora, a gente está estudando aqui, né? Então, e durante algum tempo, nós vamos ter esse primeiro olhar, porque quando vocês lerem um mito agora, vocês já vão ler com outros olhos. A gente vai fazer esse exercício mais para frente, de pegar um mito e assim, vamos procurar onde é que está a ortopraxia nesse mito. Quais são as virtudes que esse mito está ensinando? Qual é a visão da cosmovisão que esse mito está trazendo para a gente? Porque esse é o olhar que a gente, dentro da tradição, precisa ter em relação ao mito, né? Para que a gente aprenda com o mito. Então, cultuar os deuses como forças vivas. Isso significa, né, que ele está habitando dentro de nós. Entende? Que ele o ato... Hoje, na live, foi muito legal, porque o Alexandre me pediu para falar sobre harmonia. No primeiro momento, eu pensei assim, não, por que o Alexandre quer que eu fale sobre harmonia? Gente, eu falo da Deus harmonia todo dia, basicamente. Mas, às vezes, a gente não se dá conta exatamente disso, que os deuses estão tão na nossa vida que a gente não percebe eles. E aí veio uma menina, a Delta, ela trabalha com engenheira de obras, acho que é isso, engenheira de obras, acho que é isso aí, engenheira, né? E ela está me falando que ia fazer cálculo para saber o equilíbrio da água, da terra e do ar, para poder fazer uma construção. Engenheira civil, para fazer uma construção. E aí, quando ela falou assim, gente, olha aqui, olha ela buscando a medida certa, a umidade perfeita na terra para se construir algo, porque a terra precisa trabalhar, mas esse trabalhado da terra, que é a acomodação da estrutura da casa, não leve rachaduras, não complique a estrutura da própria casa. O que ela está fazendo ali? Ela está buscando o metro. Ela está buscando onde estão os excessos para poder fazer as correções. Entende? Como a gente vive com os deuses o tempo todo, o problema é que a gente não para se dar conta. Mas toda vez que eu faço uma reflexão sobre o que eu devo ou não devo fazer, como eu faço quando eu faço uma autoavaliação sobre mim, ou quando eu tenho que tomar uma decisão, e eu tenho parâmetros nas tomadas de decisões, eu estou agindo com os deuses. Então,
é super importante que a gente entenda que essas forças são vivas e estão vivas dentro de nós. Isso é importantíssimo. E, por último, nada é por acaso sobre o olhar dos deuses. O cosmo canta e basta a gente escutar, né? A grande ideia, a grande sacada é a gente conseguir, literalmente, fazer como Pitágoras, fazer como os grandes filósofos, ter tempo de ouvir e de observar. A gente aprende horrores quando a gente para e quando a gente observa o nosso redor, quando a gente observa os nossos amigos, né? Os amigos como espelho de nós mesmos, quando nós observamos os nossos animais, né? Quando a gente olha para uma planta, para uma árvore, para uma floresta e começa a perceber como eles se comportam, a gente vai aprendendo e vamos educando a nossa psique para que ela possa, então, se aproximar cada vez mais de mais daimons, né? Mais mensageiros dos deuses, e assim cada vez mais se tornar mais sábia, né? Fazendo melhores escolhas, tendo melhores decisões. Hoje eu estava ouvindo hoje caiu no meu canal do YouTube um vídeo que eu achei super legal, né? De como se comportar em busca do autocontrole. Eu achei super legal, porque realmente, né, quando a gente entra numa discussão, a gente perde o controle, e aí a gente acaba querendo se justificar, e aí a emenda é pior que o soneto. Então, em tudo, a gente está discutindo as divindades, né? A gente está como trabalhar nesse tensionamento né, do certo e do errado, do que eu acredito e não acredito. Entende? Quando a gente começa a parar, olhar para aquilo que nós estamos fazendo, olhar para aquilo que nós estamos pensando, naturalmente, a gente começa a atrair e a sentir e a perceber essas forças cósmicas agindo sobre nós com muito mais clareza. E é por conta disso que, no final, né, a gente tem um calendário tão cheio de deuses, porque não tem como abrir mão de algum deles. Eles estão nos inspirando o tempo todo. Nos inspiram. As suas forças nos inspiram e nos dão força, através das suas inspirações, para que a gente faça as melhores escolhas. É isso, meus amores. Então, montem o calendário de vocês, tira uma fotinha, manda lá para o grupo para a gente poder conhecer. Mas não só manda o calendário, explica por que vocês escolheram, além das 3 datas fixas, né? Por que vocês escolheram tais e tais deuses e vão fazer isso? Entende? Não se preocupem com as celebrações gregas da tradição, porque agora não é o momento da gente focar em quais celebrações nós vamos fazer, mas em sim o que faz sentido nesse momento para nós que estamos começando, aonde a gente tem algumas necessidades. Por exemplo, data do seu aniversário é uma data importante. Quais são as datas da sua cidade que, de repente, você pode, né, colocar no nosso calendário? O herói é legal, entende? Né? Não todo mês, porque nem sempre o herói dialoga todo mês, entende? Mas entender que é necessário que ele entre ali naquele calendário ali, tá certo? É isso. Perguntas? Ok? Vamos ver aqui. Tudo ok. Oi, Luci, Paixão. Pergunta? Ok, então? Quer falar, Karina? Ah, legal. Bom, então a tarefa de casa é montar o calendário de vocês, para que a gente possa, então, E me expliquem, né? Envia para mim. E essa eu estou vendo, ele está fazendo um barulhinho aqui. Então, tá bom, a gente encerra, então, nosso encontro de hoje, né? Amanhã, na hora do almoço, provavelmente eu vou estar falando de Poseidon, conversar um pouquinho sobre ele, né? Para eu trazer pouquinho. Quando eu traduzir, conseguir transcrever um próximo vídeo, eu mando para vocês, tá? Para vocês
se apaixonarem um pouquinho também por esse filósofo, que eu sou apaixonada por ele. Eu já disse, vou parar de gravar, que ninguém precisa saber disso. Não. Ai, ai. Parar de gravar. Parar